De 2013 para cá, o Brasil passou por transformações no âmbito político que mudaram os rumos do país. Manifestações organizadas pelo movimento Passe Livre tomaram outros rumos e se transformaram em uma onda de protestos anti-governos e antipetistas que ganharam o apoio da mídia após a força policial ter sido usada contra jornalistas. As eleições de 2014 foram muito acirradas. Disputadas entre o tucano Aécio Neves e a petista Dilma Rousseff, a eleição ganhou um caráter maniqueísta e polarizado de uma maneira que não era vista desde a redemocratização pós-ditadura militar. Dilma Rousseff foi reeleita em segundo turno e o derrotado Aécio Neves começou com um discurso de suspeita em relação aos números de votos após a contagem das urnas, colocando o sistema eleitoral em dúvida. Esse discurso foi abraçado pela oposição e seus apoiadores, e com o passar do tempo, foi ganhando mais força. É por isso que eu clamo junto com todos os brasileiros. Nós queremos, pedimos e imploramos impeachment já! Após 2 anos, em 2016, em meio a uma crise econômica, a oposição encontrou a brecha perfeita para derrubar a presidente. As denominadas pedaladas fiscais, também feitas por FHC e por Lula, foram o motivo encontrado para derrubar Dilma Rousseff, que não era ré em nenhum processo penal. Foi o pênalti duvidoso que resultou em um gol para a vitória da oposição. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! 342 votos favoráveis, então a Câmara autoriza. Após 1 ano e meio de governo Temer, chegamos às eleições de 2018, que ficou marcada por um processo de polarização ainda maior que o de 2014. Com o ex-presidente Lula preso, a esquerda ficou enfraquecida e viu a ascensão de Bolsonaro ao poder. O ex-militar, desde a sua campanha, mostrava que era despreparado e a sua postura flertava com o fascismo. A reação da esquerda à eleição de Bolsonaro foi imediata. Todos estariam juntos em oposição ao novo governo que havia sido estabelecido. Após 2 anos e meio sob o governo Bolsonaro, vimos que as tendências desqualificadas e fascistas que pairavam sobre o novo presidente se concretizaram. Alta do dólar, desemprego, saúde defasada, genocídio da população periférica e os 500 mil mortos por Covid-19 são provas materiais disso. No dia 29 de maio, ainda em meio à pandemia, a oposição foi às ruas pedir o impeachment do presidente, que foi o principal responsável pelo número estratosférico de mortes pela nova doença. Entre os manifestantes presentes na Avenida Paulista no dia 29 estava Thiago Castro. Thiago era filiado ao PT até 2007, quando foi para o PSOL. Além disso, é formado em Geografia pela PUC São Paulo e atualmente é assessor de imprensa da vereadora da cidade de São Paulo, Luana Oliveira, também do PSOL. Thiago participou ativamente dos acontecimentos de 2013. Ele esteve presente nos primeiros atos do MPL e viu de perto as manifestações contra as tarifas dos ônibus se tornarem manifestações da direita. O militante do PSOL falou em detalhes sobre esse processo e pontuou os desafios da esquerda para 2022. 2013, cara. Participei intensamente, velho, de 2013. Que não começou em 2013, né? O movimento Passe Livre, ele é do início dos anos 2000 e tem uma série de ações de juventude, né, em resposta à questão da mobilidade urbana. O interessante do Passe Livre, na minha opinião, primeiro é a compreensão histórica, né, em relação à atuação de movimentos de juventude, né?
No Brasil, a gente tem um marco de movimento de juventude muito a partir do movimento estudantil. E é muito limitado a gente pensar a atuação de um jovem a partir só do movimento estudantil. O MPL é um movimento de referência autonomista, né? Dos movimentos de autonomistas do mundo, né? Que surgiram muito a partir dos movimentos anti-globalização, pós-década de 90, a consolidação do neoliberalismo, que é um marco duríssimo para a história do nosso país, né? Pós-ditadura militar. Essa eu acho que foi a maior derrota histórica que nós sofremos, né? Porque é um marco é a plataforma, é o método, né, que o capitalismo se reinventa, né, para voltar a atuar e nos atropelar, que tem como consequência até hoje essas sequências de políticas, inclusive o governo Bolsonaro. Chega a 2013, e a principal questão de 2013 foi a maneira como o Haddad encarou a questão do aumento, né? Era um contexto em que estava posto passe livre estudantil, estava posto ônibus 24 horas, né? E ele sobrepôs essas duas políticas ao aumento da tarifa e foi endurecido. E aí, mano, estampou, porque a partir do aumento da tarifa, nós íamos para a rua, né? E a resposta era muito violenta, desproporcional e muito violenta. Por quê? Porque era uma cultura que já estava se aplicando há muito tempo na cidade, né? Em relação ao aumento da tarifa. Então, até mesmo o petismo começou a achar isso uma maneira ok, tá ligado? Daqui a pouco, tipo, é sempre assim. Aumenta a passagem agora, vira o ano, passa o ano novo, a turma esquece. A turma reprime, a turma esquece, né? Só que a intensidade da violência, e por ser também governos petistas, agindo em torno dessa violência, veio um grau de mobilização e de defesa do movimento, né? Foi quando massificou. E quando se nacionalizou. O que acontece nesse período, mano? A direita entende o quanto que a rua poderia pautar, e pautou a política geral, né? Foi o processo de reativação das lutas sociais dentro de rua, né? Quando a rua volta a ser o cenário de campo de disputa concreta, né, da política nacional. E aí aí vem uma crítica importante aí, né? O MPL não quis ampliar a direção do ato, a direção e a condução do movimento em si, né? Porque ele tomou outra proporção. O não é só 20 centavos era muito concreto, né? Porque se tinha uma série de outras pautas progressistas postas ao longo daqueles dias de ato, né? Que foram intensos, que foram de massa. O governo do estado de São Paulo, Alckmin, foi super habilidoso, colocou a tropa dele na rua, se adiantou em relação ao Haddad, abaixou a passagem e não tomou de assalto. 2013, cara, esse ato foi fatídico, cara. Foi fatídico. Foi o ato da vitória, né, em tese. O ato da vitória. O ato quando o Haddad e o Alckmin anunciam que vão reduzir a tarifa. O ato acontece mesmo assim. A Paulista, uma massa de gente, cara. E aí o que acontece, velho? Aqueles cartazes, faixas em defesa da redução da maioridade penal, enfim, coisas muito, muito brutais. Isso foi o ato mais difícil que eu participei da minha vida, mano. Não foi a pior experiência, porque, tipo, mataram a Marielle, né, irmão? O Bolsonaro foi eleito. Não vou dizer que foi a minha pior experiência. Não vou dizer que foi. Mas foi dura, cara. Foi dura. Ser expulso da rua, saímos na mão, se peitamos. Tem uma imagem clássica, cara. Isso é louco. Isso é louco. Um cordão de isolamento em torno do MST, cara. Tinham cadeirantes do MST. E a direita reacionária estava mascarada, assim como os black blocs, como os anarquistas. Você entende? Eles se infiltraram no nosso movimento, utilizaram da mesma estética que a nossa. Quando eu falo nossa, estou falando de todo mundo. Porque aí não tem essa, né, cara, de dividir anarquista, de socialista, de partidário, né? Porque na hora da trincheira, na hora do fronte, ou nós estamos juntos ou nós não estamos juntos, cara, contra essa corja. Só que foi isso que aconteceu, velho. Foi mais em clássica, tá ligado? Eu lembro, cara. Foi a primeira ação, inclusive, de petistas e pessoalentos juntos, né, cara?
Tava meu pai, tava uma galera, braço dado, ombro a ombro, mano, ali, nesse ato. Aí veio 2014, que foi uma intensidade de lutas também. Só que já num refluxo maior também, que era contra a Copa. Também com setores do autonomismo, que, de uma maneira ou de outra, eram setores críticos às políticas do petismo, ainda assim. Que a gente negava, não. Sendo bem sincero, hoje, a gente negava, não. Mas a gente ser senso crítico de um processo tão complexo como esse era necessário, né, cara? E 2014 foi muito duro. Foi PL anticrime do governo Dilma, né? Em relação às políticas da Copa do Mundo. Muita gente presa. Então, mano, antes da gente pensar e dizer, dar uma narrativa de direito para 2013 e passar um pano, né, ter um olhar muito superficial sobre os governos petistas, né, faz a gente cometer alguns equívocos. E alguns equívocos que a gente não pode cometer para o ano que vem. Não pode, que já estão sendo cometidos. Que já estão sendo cometidos, na minha opinião. Né? O bolsonarismo, né, o Bolsonaro e o bolsonarismo não é por uso de uma eleição. É da negação de um projeto e de um vácuo, e de um hiato histórico que foi posto. Né? Quando se é governo, a gente não mobiliza, então. Quando se é governo, a classe não precisa estar organizada para reivindicar os seus direitos. Então se desmobiliza. Então passa a ser... Qual que é a lógica da coisa? Né? E esse ato é ocupado por alguém, mano. É ocupado por alguém. Então trabalho de base, atuação, trabalho barrial, associação de moradores, alfabetização de jovens e adultos, atuação das comunidades eclesiais de base, as lutas operárias. Tudo isso são marcos de atuação e de trabalho cotidiano com a classe. Se a gente não conversa e não acompanha e não constrói e não discute com os nossos, que transformação que é essa que a gente está buscando? Sacou? Eu acho que as perspectivas, elas não são boas para nós, para 2022. Não são boas. Não são boas. Eu não sou daqueles que enxergam numa pesquisa uma possibilidade de mudança. Até porque a gente não é ganhando uma eleição que a gente vai também conquistar as mudanças da qual a gente precisa. Mas esse é o primeiro passo. Né? Não, esse é um dos passos. Porque o primeiro passo é a gente organizar e dialogar, alcançar os setores que a gente perdeu esse diálogo. Como que a gente vai convencer esses setores de que o Bolsonaro não é nosso aliado, é nosso inimigo? É esse que é o papo. Já foi dada a largada para as eleições de 2022. Tanto a esquerda como a direita começaram a mover as suas peças e estão preparando suas jogadas. A esperança da oposição é a de que Bolsonaro venha a ser derrotado nas urnas. Independentemente do resultado, sabemos que Thiago, assim como milhões de brasileiros, seguirão militando e lutando por um país melhor para todos.